Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5, diz assim o texto: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum tipo de alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E hoje eu quero falar um pouco sobre o poder das amizades no ministério, na vida espiritual, na vida como um todo. Muitas pessoas estão hoje na Cracolândia por causa de uma amizade. Uma amizade. Uma pessoa errada que entrou na vida dela e estragou tudo. Algumas pessoas estão ricas hoje por causa de uma amizade. Alguém que chegou nela e falou assim: vamos estudar, vai por aqui, faça assim, vamos trabalhar desse jeito, vamos trabalhar. Alguns casamentos estão destruídos por causa de uma amizade. Uma amizade. E alguns casamentos estão restaurados graças a uma amizade. Uma amizade. Jesus Cristo foi traído por um amigo. Paulo foi restaurado nesse texto por um amigo. Então vamos ler de novo o texto. Porque quando chegamos a Macedônia, Macedônia não é uma cidade. Não existe uma cidade chamada Macedônia. Bem-vindo a Macedônia, não tem. A Macedônia é a porta de entrada para quem está saindo da Grécia para a Europa. É uma região, uma macro-região, à época. Da Trácia, Trália, enfim, Troia, enfim. E aí, o apóstolo Paulo fala, ele é enviado de Deus lá, convertido, lá no norte de Israel, acima do norte de Israel, né, ele se converteu em Damasco, e aí ele prega o evangelho lá em Jerusalém, enfim, e ele finalmente é enviado como missionário da segunda igreja, da igreja de Antioquia. E Paulo assume esse serviço missionário, com unhas e dentes, e ele começa a ministrar, e começa a pregar, e ele começa a ganhar ali, a região, ali Corinto, eu estou falando então da região grega. E aí depois ele vai para essa outra macro-região, que é o portal da Macedônia, eu estou falando do mar Egeu e tudo mais, depois dá uma olhada lá no mapa. E aí, eu sei que vocês vão olhar logo assim que terminar o culto, e aí o apóstolo Paulo, quer dizer, ele está trocando de região, e quando ele entra na nova região, região nova, novos desafios. Aí lá ele não é conhecido, aí vai começar tudo de novo. Tudo aquilo que ele passou lá atrás, agora ele vai recomeçar. E aí por isso ele diz: quando chegamos na Macedônia, não tivemos nenhum tipo de alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, aí perseguição, lutas por fora, temores por dentro. Por fora é aquilo que todo mundo vê, e por dentro é aquilo que só a gente sabe. Às vezes a luta está por fora e por dentro está ok. Às vezes por fora está ok e por dentro você está tremendo. E às vezes por fora é luta e por dentro também. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: lutas por fora, como é? Lutas por fora, medo, temores por dentro, e é assim que ele põe o pé na Macedônia, é assim que Paulo entra na Macedônia para levar o evangelho. E aí ele diz: mas Deus, que consola os abatidos, e aí Paulo se assume como abatido, nos consolou com a chegada de Tito. Então é a primeira pergunta, quando eu falo um texto como esse, você fala assim: tá, interessante, pastor, quem é Tito? Então, e aí, de fato, quem gosta de estudar sobre isso, vai perceber que não é fácil descobrir muitas informações sobre esse personagem do Novo Testamento. Nós não temos muitas informações sobre Tito na Bíblia. Não temos muitas, temos informações, mas não temos muitas. Então, o que eu sei sobre Tito? Eu sei que Tito era grego. Então, o que eu sei sobre Tito? Eu sei que Tito foi provavelmente o primeiro, ou um dos primeiros convertidos a trabalhar com Paulo, tipo junto com Lucas. O
que mais que eu sei sobre Tito? Eu sei que Tito é talvez um dos primeiros batizados, porque se ele era grego, então ele é gentil, se ele era gentil, e aí o Tito é diferente do Timóteo, porque lá em Gálatas 2, vamos lá, vamos tentar fazer uma linha do tempo. Na segunda viagem de Paulo leva Timóteo, e há uma tensão sobre o Timóteo não ser circuncidado, e Paulo circuncida Timóteo, para levar. Tito é diferente, Tito era do mundo pagão, do mundo grego, ele se converte, e Paulo luta para que o Tito não fosse circuncidado, isso é Gálatas capítulo 2, e dá um BO lá com a igreja da Galácia, que também é outra região, que Paulo está saindo de uma região indo para outra. E aí, o que mais que nós sabemos sobre Tito? Que ele não é circuncidado, que ele é um dos primeiros convertidos, que ele era pagão, que ele ajudava o apóstolo Paulo, foi um dos primeiros companheiros gentios, ou gentílicos, do apóstolo Paulo. É isso que nós sabemos. Sabemos que Tito foi um dos primeiros a trabalhar com o apóstolo naquela região, e também dá para saber que Tito tinha autoridade na igreja, porque tem uma epístola de Paulo a Tito falando como ele deve agir na igreja. Então, ele, das 27 cartas do Novo Testamento, uma é para Tito. 27 livros do Novo Testamento, um desses livros é uma carta de Paulo para Tito. E essa carta de Paulo a Tito, a gente vai falar um pouquinho dela, posso entrar aqui nela nesse momento, porque senão a gente não evolui. Então, não é apenas através do pouco que a gente sabe, porque tudo que eu sei sobre Tito é isso que eu estou falando aqui agora, não sei muito mais informações, não é apenas através desse texto que aparece em 2 Coríntios, mas Paulo deixa claro na epístola que ele escreve a Tito o nível de confiança que ele tinha. Quer ver? Abre aí em Tito capítulo 1, versículo... Os 3 primeiros versículos são Paulo se apresentando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não sei o que lá e tal. Então pula esses 3, para ganharmos tempo. E vai para o versículo 4. E aí Paulo fala assim, ó, Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então sabemos que parece que Paulo pregou para Tito e Tito se converteu, ele é filho na fé de Paulo. Verdadeiro filho segundo a fé. Verdadeiro filho segundo a fé, graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta. Creta é uma ilha importantíssima, né, do primeiro século, a ilha lá do Epimênides e tudo mais. Por essa causa eu te deixei em Creta, para que pusesses, ou sujeito oculto aí, eu te deixei em Creta para que você pusesse em ordem coisas restantes. Ele está falando da igreja. Eu te deixei aí em Creta, eu fui embora porque eu tenho compromisso, mas eu deixei você aí para que você resolvesse pendências, para que você pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, bem como de cidade em cidade constituísse presbíteros. Então o Tito é um cara importante para Paulo. São essas as informações que nós temos. Então veja por aí que Paulo tinha em Tito mais que um obreiro, um filho. Mais que um obreiro e um filho, um amigo verdadeiro em quem podia contar. E hoje que a gente vive um momento de amizades líquidas, de amizades que se resumem a toques na tela, 2 toques é igual a um coração, e um coração é igual a simpatia. Ele foi simpático, deu um coraçãozinho. Num tempo onde os nossos movimentos se resumem a poucos caracteres, a pouca ou quase nenhuma interação de calor, e sempre interações frias. Desde o começo da semana, Deus colocou no meu coração essa palavra sobre amizades. E aí eu queria deixar 2 pontos. O primeiro é que amizades verdadeiras, irmãos, podem ser terapêuticas. E quando eu falo terapêutica, não pensa num consultório de psicólogo. Não é disso que eu estou falando. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, as folhas da árvore servem para a saúde das nações, lá do Apocalipse, lembra?
A palavra saúde lá é terapeia. Terapeia. Então, quando eu estou falando terapêutica, eu estou dizendo assim, amizades verdadeiras são saudáveis. São saudáveis. Então, veja que Paulo tinha em Tito um amigo tão especial, que quando, voltando ao 2 Coríntios 7:5, quando ele entra na Macedônia, e ele enfrenta tudo de novo, enfim, tudo que ele já... tivemos tribulação, nenhum alívio, né? Quando fala, quando entramos na Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, temores por dentro. Essa palavra, quem nunca passou por isso? Tem alguém aqui que nunca passou por isso? Luta por fora. Então, por fora luta, todo mundo está vendo que está enfrentando uma batalha. É uma perda, é uma dor, uma falência, não sei o que, luta por fora. E aí por dentro, só que por dentro ninguém vê. E aí por dentro você pode fazer cara de conteúdo e todo mundo fala, nossa, como ele é forte, nossa, como ela é forte, nossa, como ele resiste. E pode ser verdade, inclusive, ou não. E aí Paulo está assumindo. Por fora é luta, todo mundo vê. Agora por dentro, temor. Eu estou confessando que por dentro eu estou com medo. Lutas por fora, temores por dentro. E Deus que conforta os abatidos, fez isso comigo quando chegou Tito. E aqui a gente está diante de um texto, onde Paulo se vê diante de um desafio, quando ele vê Tito, ele descansa. Pensa que eu estou aqui coçando a cabeça, né, com a igreja, o que eu faço? O que eu faço sobre tal assunto? Não sei o quê. Aí eu chego, viajo, chego aqui, aí eu vejo o irmão X e meu coração relaxa. Ele veio, então está tranquilo. Pensa que você está aflito. Pensa que você está aflita com um problema que as pessoas sabem o que você enfrenta lá fora, mas não sabe o que você enfrenta aqui dentro. E aí quando você enxerga essa pessoa, o seu coração descansa. Então amizades verdadeiras podem ser amizades terapêuticas. A gente está diante de um texto onde Paulo vê, quando ele olha para o desafio e ele enxerga que Tito chega, ele descansa no mesmo momento. E aí eu vou fazer um contraponto. Coloca o dedo aí nessa página de 2 Coríntios capítulo 7, não sai não. Mas volta 4 páginas, 3 ou 4 páginas, e vai para o capítulo 2. Nesse mesmo livro, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, olha o contraponto da figura narrativa. Paulo agora está em outra região, uma micro-região, Troade. É uma cidade, aí sim, tal, uma regiãozinha. Aí tá, Paulo chega em Troade. E em Troade, ele encontra uma porta espetacular aberta para a pregação, diferente da Macedônia. Então, entre Troade e Macedônia, qual é melhor? Vocês entenderam? Beleza. Vamos ler o texto que é melhor. Capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade, pega a figura narrativa. Lá ele está chegando na Macedônia, aqui em Troade. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Então ele está diante de uma porta aberta. Isso é bênção, não é? Agora vai na sequência. Contudo, me faltou tranquilidade no espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. Então, em um texto, ele está aflito, temores, tribulações lá por fora, desafios, e por dentro temores. Mas quando ele enxerga Tito, ele fala, dá para ficar, e dá para enfrentar isso aqui. O Tito está aí, ele vai me ajudar. Está tranquilo agora. No outro texto, 3 ou 4 páginas atrás, ele está num desafio, a porta está aberta, uma bênção. Quando eu cheguei em Troade, uma porta se me abriu no Senhor, a porta se abriu no Senhor, mas eu não tive tranquilidade no meu espírito. Por quê? Porque eu não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. É na Macedônia que o pau quebra. Então ele deixa uma porta aberta
porta aberta pelo Senhor e tudo mais, e ele vai para outro lugar onde ele vai enfrentar desafios. Por quê? Porque ele não tinha um porto seguro como um amigo para compartilhar daquele desafio. Então veja bem, que num texto Paulo está em apuros, mas se sente consolado com a chegada de Tito. No outro, Paulo está diante de uma porta aberta, mas como ele não vê o Tito, ele não entra nessa, ele não fica. Ele prefere sair. Existem amizades assim dentro do reino de Deus, e é essa que você precisa achar. E o que Deus colocou no meu coração para trazer essa palavra para você é inquietar você para que você responda para você mesmo se você já tem amigos assim, se você já tem amizades assim no reino de Deus. Não, porque não são todas amizades que são assim, e nem são muitas. Você não tem um hall de 30 amigos assim, não existe isso. Você não tem um cabedal lá de 12 amigos assim, não existe isso. Mas algumas amizades, eu disse, algumas amizades são verdadeiras ferramentas de Deus para nos curar, para nos ajudar, são terapêuticas no sentido de nos aliviar, são terapêuticas no sentido de tratar conosco. Algumas amizades são terapêuticas no sentido de nos fazer bem à alma. E para Paulo, Tito era uma amizade assim. Então quando alguém fala assim, Tito é um personagem que a gente não sabe muito na Bíblia, né? Eu digo, eu mesmo não sei muita coisa sobre Tito. Eu sei que ele é um dos primeiros convertidos lá desse trabalho. Eu sei isso aí que eu falei para vocês. Tudo que eu sei sobre Tito eu falo em 2 minutos, 3 minutos. É tudo que eu sei sobre Tito. Mas tem uma coisa. A história de Tito não se resume só ao que nós sabemos. Esse é o Tito para mim. Esse é o Tito para a história da igreja, esse é o Tito para a teologia. Nos livros de teologia não se fala muito de Tito, porque não se tem o que falar. Agora, tem uma coisa, quem é Tito para Paulo? E aí, para o apóstolo Paulo troca uma porta aberta por um lugar de tribulação, se o Tito estiver junto. E é o que nós vimos aqui no texto. Então perceba que, mesmo que a história não nos forneça grandes informações sobre o Tito, o que importa é o que esse homem, o testemunho da palavra de Deus, sobre a influência de Tito no ministério de Paulo. E quem era Paulo? O principal bandeirante do Evangelho. Bandeirante, entende, né? O que vai desbravando a picada, abrindo o caminho. Em 2008, eu aprendi uma frase. Uma frase de um alemão chamado Hans Burke, mas eu não aprendi do alemão, aprendi de outro irmão aqui do Brasil mesmo. Que ele dizia que o reino de Deus é um reino de amigos. E quando eu entendi o poder disso, então, por exemplo, né, na minha oração, né, na hora da oração, a especificidade vai te dar mais tempo de oração. Pega essa ideia. Como assim, pastor? Não entendi. Você não consegue orar 5 minutos? Porque eu falo assim, parece que eu estou sendo genérico. Não estou sendo específico. Tem gente que não consegue orar 5 minutos. 5 minutos. Porque 5 minutos parece que é pouco, mas não é quando você está com o joelho dobrado. 5 minutos é um tempão quando você está com o joelho dobrado. É pouco quando você está no Netflix. É pouco quando você está vendo um vídeo engraçado. Mas é muito tempo quando você está com o joelho dobrado. Quer ver? Coloca o timer em 5 minutos, deixa de lado, não vê, e dobra o joelho e ora 5 minutos. Aí a especificidade vai te ajudar nessa questão. Como assim, pastor? Não estou entendendo. É assim, quando você vai orar, começa a orar e começa a apresentar a pessoa, e aí você vai desmembrando. Então eu vou orar pelo Silvaldo, aí eu já lembro da Amanda, que já lembro da Carol, que já lembro do Matheus, que já lembro aí do Silvaldo, eu já lembro do trabalho dele, dela, do desafio dela, da última vez que eu falei com ela, eu vou lembrando, Senhor, cuida disso, cuida daquilo, especificidade, e aí,
Eu estou falando disso porque quando eu aprendi que o reino de Deus é um reino de amigos, né? E aí quando eu vou orar específico, e aí eu me lembro de algumas pessoas, eu não vou lembrando dessas pessoas, vou orando, e aí vou apresentando especificamente as necessidades. E algumas delas, algumas vezes, sempre acontece, vem no meu coração um desejo assim de, puxa, faz tempo que eu não falo com esse irmão. Eu orei por ele hoje, mas faz muito tempo que eu não falo com ele. Como essa semana aconteceu. Aí eu pego o telefone, vou falar com um cara que faz 2 anos que eu não falo com ele. Aí eu ligo, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Não, eu quero saber como é que você está, faz tempo, não sei o quê. Não raro, acontece da pessoa falar assim, estou passando assim, 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 que bom que você ligou, e tal, e tal, e tal. E aí eu percebi que eu fui usado por Deus ali, numa ligação de telefone. Uma vez um pastor começou a chorar. Eu liguei para o pastor. Eu tinha pregado na igreja dele há uns 3 anos, e nesse negócio da oração específica, você vai não tendo mais por quem orar, você vai lembrando dos caras que você não corou, você vai orando e tal. Eu falei, eu vou ligar para esse pastor. Eu liguei, eu procurei o telefone, não achava, liguei para o moço que trabalha comigo, falei, acha a agenda que eu fui lá em tal cidade, não sei o que, mandou. Eu liguei, falei, pastor, eu estou ligando para saber como é que o senhor está, estava orando pelo senhor, tal, não sei o que. Ele começou a chorar. Por quê? Estavam enfrentando uma barreira. Aí você fala assim, pastor, mas você está falando de amizade. Mas você é amigo dele? Não. Mas naquele momento, foi uma amizade estratégica que ele precisava. Então, quando a gente fala que o reino de Deus é um reino de amigos, por exemplo, Jesus Cristo disse que a partir de certo momento, no começo ele diz, vós me chamais de mestre, Senhor e mestre, e eu sou, e dizeis bem porque eu sou, ok. Mas chega um momento, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, eu não quero mais chamar vocês de servos, mas eu quero chamar vocês de amigos. E ele responde o porquê. 15:15, João 15:15, coloca aí para você ver, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Por que eu não chamo vocês de servo mais? Porque um versículo antes ele diz assim, eu estou falando para vocês tudo que Deus me falou. E aí ele diz, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E aí, na sequência, Jesus faz uma declaração que mudou minha vida nesse assunto de amizade. O próximo take, o próximo frame aí desse texto, é uma outra declaração de Jesus que explode a sua cabeça, se você parar para pensar. Eu vou reler o texto. 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Próximo. Não fostes vós que me escolhestes, ou que escolhestes a mim, mas, pelo contrário, eu escolhi a vós. Então, na sequência, Jesus faz uma declaração que para mim muda tudo. Se você analisar com calma, quando ele diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês, Jesus está dando a mim uma ferramenta poderosíssima, que é a ferramenta da curadoria. Grava isso no teu coração, a curadoria. Vamos para o segundo ponto, senão a gente não sai daqui. Estabeleça urgentemente uma curadoria nos processos de amizades. Pastor, não entendi. O que é curadoria? Curadoria é o seguinte: quando você tem um processo de, sei lá, você vai trabalhar numa biblioteca, então uma biblioteca tem curador, porque ele vai escolher os livros, não pelo preço, nem pela ordem alfabética, nem pelos temas, nem pelas cores, mas pela ordem de importância. O curador, ele define, ele fala assim, isso aqui é muito importante para isso, aqui serve para isso.
curador, na verdade, é o administrador, aquele que fala assim, ó, isso aqui a gente coloca nesse lugar, isso aqui você coloca nesse lugar, isso aqui nesse lugar. Entende? Então, por exemplo, curadoria literária, se você não tem um processo de curadoria, mesmo que isso seja inconscientemente, por exemplo, quantos de vocês não perguntaram para mim, pastor, quero comprar uma Bíblia, pastor, quero comprar um livro de tal assunto, fala aí alguma coisa para mim, aí eu falo, ó, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui, isso é curadoria. Eu estou ajudando você a não jogar seu dinheiro fora, seu tempo fora e suas expectativas fora, porque não é horrível quando você vai lá, compra um livro, coloca expectativa, quando você abre o livro é uma droga. Quem nunca? Eu tenho livros que eu não consegui vencer 10 páginas. Pode ser que eu esteja errado, que lá na frente seja tudo maravilhoso, pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa. Mas curadoria é isso. Estou me fazendo entender? Está tranquilo? Beleza. Então, pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra de Jesus? Estabeleça urgentemente uma curadoria nos processos de amizade. A curadoria, então, é essa gestão. Isso nesse lugar, isso aqui, isso aqui. Em outras palavras, você pode gerir o processo de amizades que você tem. Quando Jesus diz assim, ó, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, primeiro, ele diz, vocês são meus amigos e eu escolhi você para meu amigo. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sou Jesus. É verdade, então às vezes você vai errar. Tudo bem, às vezes você vai errar. Mas o que Jesus está falando é, faça a curadoria das amizades que você tem. Escolha você as amizades. As suas amizades não podem ser apenas com base na geografia. Ah, porque eu moro lá no bairro tal, então meus amigos são os de lá. Beleza, você pode ter amigos de lá, ok, mas é o que você quer para você? É o que você busca para você? É o que você entende que é bom para você? As suas amizades não podem ser restritas à geografia, ao trabalho, ao sobrenome, ao meio eclesiástico que você congrega. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, ontem à noite, eu levei um irmão que estava aqui em São Paulo, foi no programa, não sei quem acompanhou minha rotina essa semana. Eu estou fora da igreja esses dias, né? Eu estava sei lá onde eu estava. Aí, eu estava, onde eu estava, meu Deus? Sei lá. Pernambuco, Aí, beleza. Aí ontem foi quarta-feira. Aí eu falei para o Tasso, você estava aqui dando palestra, não sei o quê, com a gente e tal. Eu falei para ele, vou te levar lá no pastor Deiró. O pastor Deiró é meu pastor, eu considero ele como meu pastor. Meu amigo, meu pastor. Quando você chega lá na igreja dele e fala assim, eu congrego com o pastor César, você vai ouvir isso que eu estou falando aqui dele. Isso que eu estou falando aqui dele. Na verdade, ele fala que eu sou irmão dele. Ele fala assim, está aqui o pastor César, ele é meu irmão. Ele é meu irmão, é meu amigo, é meu isso, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Eu levei ele lá e ele falou assim, qual que é a relação dessa? Porque a sua igreja é uma comunidade, aqui é uma Assembleia de Deus. Qual que é a tua relação? O que é o tal? Porque eu chego lá, eu não falo nem da nossa igreja, eu chego lá como se eu fosse de lá da igreja. Irmãos, bom, o doutor Tasso está aqui, eu achei que ele era bom ele estar aqui com a gente na nossa igreja. Vocês não têm noção. Aí o pessoal, amém, pastor, não sei o que e tal, pregou lá e mandou ver e tal, fomos embora. Ele falou assim, qual que é a relação? Eu falei, a relação é espiritual, cara, não dá para explicar esse negócio. É meu amigo e é meu amigo, eu sou dessa igreja aí, eu ajudo a resolver BO da igreja. Chego lá na igreja e sento lá e com ele, em reunião e não sei o que, vamos. Mas está isso na ata? Não tem não. E está não sei não, também não tem lugar nenhum. Está no vínculo do amor, do compromisso. Então,
Seja responsável, porque isso muda tudo. Essa palavra muda tudo. Porque tem gente que é vítima das amizades que tem. É vítima das amizades que tem. Ah, pastor, fulana é minha amiga, mas tem inveja de mim. Assim, ó. Fulano, não sei o quê, mas sabe quando você sente que não é sincero? Fulano, você... Então eu não estou propondo a você que a partir de agora, nesse culto, você pega seu celular e sai bloqueando todo mundo e saindo de grupo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, estabeleça uma curadoria para as suas amizades e desenvolva amizades íntimas com quem você escolher. Porque é o que Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. E o próximo versículo é, eu que escolhi vocês. Pastor, mas ele é Deus, a gente não é, então às vezes a gente vai errar. Esse é o problema. Às vezes você vai errar. Você vai depositar expectativa em alguém que não tem a mesma... Mas segue em frente, seja adulto e siga em frente. As suas amizades não podem ser restritas às vicissitudes da vida. Porque são os amigos da escola do meu filho, então eu participo desse grupo, então eu tenho que ser amiga dela. Ok, você pode ser colega, você pode ser parceira, você pode de vez em quando ir ao cinema com os filhos juntos, você pode não sei o quê. Mas a amizade é uma coisa que você estabelece. A amizade é uma coisa que você estabelece. E aí tem gente que atravessa anos a frio engordando ou emagrecendo de problemas emocionais por causa de amigos. Aí eu não consigo entender. Porque, pastor, é meu amigo, mas ele não me empodera, né? Não me ajuda, não me põe para... Nunca. Eu ajudo ela, mas ela não me ajuda. Eu tenho que ir na casa dela, mas ela não vai na minha. Eu tenho que fazer tal coisa, mas ela não vai... Aí eu paro e penso, e por que você acha que vocês são amigos? Então, pega a cadernetinha, isso que é curadoria, fala assim, tá, amigo, risca, colega agora. Então, ela é minha colega, de turma, de igreja, de faculdade, de vizinha, de não sei o quê, de escola do filho, de firma, de sabe lá Deus o quê. Mas amigo é aquele que você define. E essa curadoria precisa acontecer. Porque isso vai ajudar você emocionalmente. Você precisa de amigos de verdade. Você precisa de amigo de verdade. E amigo de verdade fala a verdade. Amigo de verdade cuida um do outro. Amigo de verdade se importa sem interesses secundários. Dias atrás, não sei se eu vou falar. Um irmão falou para mim, pastor, eu queria passar o dia com o senhor, não sei o que, eu te pego na sua casa. Eu sempre tenho pessoas assim que gostam de fazer isso comigo, e eu gosto também. Legal. Só que o meu dia não é fácil. Ele falou, posso passar na sua casa? Aí eu fico com o senhor até o fim do dia. Eu falei, olha, pode, mas que dia que você quer? Eu posso dia tal. Eu posso qualquer dia. Se você quiser encarar a minha agenda, vamos. Onde eu for, você vai estar comigo, está tudo bem. Não, às vezes eu sei, você tem reunião, trabalho, alguma coisa, eu fico fora, fico lendo alguma coisa. Depois de comer, tá bom. Aí, nesse dia, um dia que eu tinha que sair de casa 4h30 da manhã. Eu falei para ele, eu saio 4h30. Ele falou, não, beleza, 4h30 eu estou aí. Chegou lá 4h30. Só que eu ia falar num evento à noite, aconteceu um BO gigantesco com um personagem importante que saiu no Fuxico Gospel. E aí, esse personagem me ligou. Ele falou, cara, está acontecendo assim, tal. Eu falei, cara, eu vou estar pregando em tal lugar, em tal horário. Eu vou sair daqui, eu vou sair de lá, sei lá, 10h30 da noite. Porque você vai pregar num evento. Você não pode chegar lá, amém, entrar no carro e ir embora. Aí eu falei, eu vou sair de lá umas 10 deve acabar 22, vou sair de lá umas 10 e tal. Aí ele falou, tá, e a gente consegue se encontrar? Falei, olha, consegue, mas aí vai ser lá para meia-noite. Não tem problema. Eu falei, então tá bom. Aí desliguei o telefone e falei, irmão, você escolheu um péssimo dia para andar atrás de mim, porque ele foi chegar na casa dele 2 horas da manhã. Então, das 4h30 até 2 e pouco da manhã.
Agora, amigo é amigo. Não tem hora. Não tem valor, não tem distância, não tem... Você tem amigo desse jeito? Você tem amizade de verdade? E isso que eu estou falando que é curadoria. Em Provérbios 27:6, diz assim: leais ou sinceras são as feridas feitas pelo que ama. Porém, o beijo de quem odeia é enganoso. Ferida de quem ama versus o beijo de quem odeia. Então, um beija, mas te odeia. O outro te machuca, mas é verdade. Te machuca, mas é sincero. Então, leais são as feridas feitas por aquele que ama, significa, o amigo verdadeiro, ele fala a verdade olhando na sua cara. Você não pode fazer isso, você está louco. Você não pode continuar com isso. Você tem que ir lá e pedir perdão. Então, nessa curadoria, cuide não apenas do que você vai receber, porque é fácil você falar, legal, pastor, então eu posso escolher, né? Eu escolho o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu escolho o senhor, eu escolho o pastor fulano, eu escolho o pastor Beltrano. Então você não entendeu. Nessa curadoria, não cuide apenas do que você vai receber, mas também de como você vai servir. Porque está cheio. Isso que eu estou falando agora, tem amigos que você ajuda, mas ela não te ajuda. Você vai, sempre você que tem que ir, mas ele nunca vai. Aí, quando eu falei isso, eu percebi que todos vocês fizeram. Tá, mas será que você não é assim? Será que você não é assim? Não está sendo assim com alguém? Porque lá em Provérbios 30:15, está escrito assim, esse versículo é engraçado, porque Provérbios 30:15 fala assim, a sanguessuga tem duas filhas, que são dá e dá. Sanguessuga só quer, né? Só quer para ele. Tem duas filhas, quais são? Dá e a outra, dá também. É isso. O que ele está dizendo é que existem amizades sanguessugas. Existem amigos assim. Você sempre tem que dar, você sempre tem que dar, você sempre tem que dar, você sempre tem que dar. E eu quero fazer esse contraponto para a gente encerrar. Por exemplo, pastor, eu quero esse tipo de amizade que é terapêutica, que é uma bênção, não sei o que lá. Então, legal. Você quer ser cuidado? Eu quero. Você quer atenção? Eu quero. Você quer ser amado? Eu quero. Você quer ser ouvida? Eu quero. Tá, e o que você investe? E o que você investe? Porque esse negócio de ser amado, ou então ter alguém para te ouvir, ter alguém para te aconselhar, não sei o que lá, faz terapia. Mas você não precisa ter amizade com a pessoa. Você só precisa estabelecer um vínculo. Mas você faz terapia, você paga, a pessoa te atende, está tudo bem. Mas não é disso que eu estou falando. Quando eu disse que amizades são terapêuticas, eu disse, não pensa num consultório. Então a pessoa quer ser cuidada, mas ela não cuida. Ninguém manda mensagem. E para quem é que você manda mensagem? Ninguém. Hoje em dia, as pessoas... Tá, e o que você faz hoje em dia? Existem... Eu vou encerrar com essa ideia. Na nossa geração, os mendigos afetivos. O mendigo afetivo. O que é o mendigo afetivo? As vítimas. São as pessoas que só pedem. O que o mendigo faz? Pede o dia inteiro. O mendigo pede o dia inteiro. Ele trabalha? Não. O que ele faz? Ele pede. São pessoas que não se interessam mendigos não se interessam pelos processos. Mendigo não está nem aí.
Ele vê o seu carro e fala, esse deve ter dinheiro. Aí ele vai lá, ô patrão, não sei o quê, estou precisando aí, dá uma quebra-galha aí, tal. Aí você vai lá e dá, o que você der é pouco. O que você der é pouco, dá 5 é pouco, dá 10 é pouco, dá 3 é pouco, dá moeda é pouco. Porque ele não está nem aí para você, para o seu processo, como você fez para ter aquele carro, como você fez para chegar onde você está, o que você fez para ser quem você é. Ele não está nem aí para os processos do outro, ou de outrem. Ele não está nem aí. São mendigos afetivos. O mendigo afetivo, ele não está nem aí para sentar com você e falar assim, me conta como é que você chegou aí. Fala para mim, porque eu estou passando por isso, A mais B, e eu quero ter essa expertise que você tem. Me fala aí, como que você, para você ter tantos funcionários, ou para você conseguir ter lido a Bíblia tão rápido, ou para você, não importa, eu não estou falando de empresa, eu não estou falando só de igreja, eu estou falando do todo, de amizade eu estou falando. Então existem pessoas que são mendigas, do ponto de vista afetivo. São pessoas que só pedem, são pessoas que não se interessam pelos processos, são pessoas que não trabalham, são sempre coitados. Mendigo é sempre coitado, porque tadinho. Oh, tadinho. Aí, ajuda. Então você vê um mendigo, você fica com vergonha de não ter dinheiro. Ou constrangido de não querer dar. Por quê? Porque tadinho. Mendigos são sempre pobres, sempre aflitos, sempre murchos, sempre necessitados. Desconfie de amizades assim. Desconfie de amizades assim. Sempre é você que dá, é você que faz, é você que ensina, é você que fala, é você que ajuda, é você que estende a mão, é você que ora. Mas nunca ele ora. Nunca está bom. Então, você tem um amigo que é um mendigo afetivo. E isso precisa mudar. E talvez você não vai falar para ele com essas coisas, com essa ferramenta que eu estou falando aqui agora, com essa instrumentalidade, mas você precisa dar uma dica. Porque esse tipo de amizade vai zerar você, porque imagina, você só sai, e nunca você pode receber nada. Quer dizer, eu tenho pessoas assim em volta de mim, que sempre é para pegar, sempre é para pedir, sempre é para buscar, sempre é para, nunca é para entregar, nunca, nenhuma vez, nada, nunca. Então que tipo de amizade é essa? Então desconfie. Esse é o que eu estou chamando aqui de poder da curadoria. Estabeleça urgentemente uma curadoria nos processos de amizade. Pastor, enquanto você está pregando é verdade, tem fulano, o que eu faço? Não tem que fazer nada com essas pessoas. Não tem que, o pastor estava pregando, então a partir de hoje tudo vai mudar, hein? Não é isso. Mas é que você tem que se posicionar com base nisso que eu estou falando. Existem amizades que são tóxicas. Existem amizades que são exigentes demais. Exige muito, mas dá nada em troca. Nada. Não dá nada em troca. Eu me lembro de uma pessoa que eu aconselhei, que ela disse assim, eu tenho uma amiga que desde a adolescência e tal, e ela ficava sem falar comigo, ela ficou sem falar comigo não sei quanto tempo, porque eu comecei a namorar um rapaz, na escola, namoro de menina, e eu não falei para ela primeiro, eu falei para outra pessoa, que estava lá perto, não sei o quê, e aí ela, estou namorando com fulano, você está namorando com fulano e tal, mas por que você falou primeiro para fulana? Ela falou, porque ela estava mais perto, sei lá, não sei porque eu falei primeiro, por quê? Não, então você não é minha amiga. Então você conhece gente assim? Curadoria da amizade. Tá certo? Então, quando o apóstolo Paulo, vamos finalizar lá no texto de Coríntios capítulo 7, quando chegamos a Macedônia,
não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quando Paulo olhou, a porta não estava aberta, o lugar era pior, a batalha era maior. Mas ele olhou e falou assim: o Tito está aí, então dá para encarar. Então está tranquilo aqui, vamos embora. É esse tipo de amizade, esse tipo de amigo que você tem que ser, e esse tipo de amizade que você tem que buscar. Deus colocou essa palavra no meu coração, e se Ele colocou, talvez é exatamente o que você precisava ouvir numa noite como essa. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé em nome do Senhor. Chegou o momento do nosso ofertório. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Sanguessuga tem 2 filhos. Como é o nome do primeiro? E o segundo? Não seja isso, tá? Agora é hora de você entregar. É hora de você entregar. Eu entregar. Nós. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, pela tua direção. Agora abençoe os meus irmãos, minhas irmãs que irão contribuir para que essas portas continuem abertas e para que o teu nome seja apresentado e a tua palavra seja pregada e a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, abençoe a cada irmão que vai contribuir e que todos esses recursos sejam integralmente, como sempre, investidos na tua obra e no teu reino, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos agradecidos, porque investir na tua obra é um privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha servir ao Senhor. Quem é do Pix aparece ali. Quem